Sejam todos iluminados, que a paz de Deus esteja consigo e com toda a sua família. Como nós temos falado nos nossos programas, estamos em preparação para esse grande domingo, onde estaremos, obviamente, buscando o Espírito Santo, orando pelos casais, pelas famílias, bebendo da água que você vai trazer e vamos consagrar a Deus. Mas neste domingo, o último domingo do primeiro mês do ano, estaremos distribuindo gratuitamente do santo óleo, o óleo da santa unção. E uma vez você fazendo uso do óleo com fé, o que acontece é isto. Antes de conhecer a Igreja Universal, eu andava com muita turbulência. Tive sérios problemas de saúde, problemas financeiros, problemas família, tudo. Parece que tudo se acarretava sobre mim. Adquiri uma dor nesse braço, não podia movimentar muito ele. Era uma situação cada vez pior e eu sozinha não tinha nem para quem reclamar. Eu indo no hospital, indo em um médico e em outro e nada, não diagnosticava, ia no centro de saúde. Um dia eu tive uma crise muito assim, violenta, foi quando fui. E lá o médico passou para um outro médico que a especialidade dele era ombro, era só ombro mesmo. Foi feito um raio-x e detectou que eu tinha um desgaste no osso, no ombro, e aquilo ali tinha que ser passado por cirurgia. A força que eu estava perdendo o braço era para ir fazendo a fisioterapia, mas a fisioterapia ia só fortalecer o músculo, né? Porque eu não ia sarar e também o meu braço ia atrofiar se eu não fizesse essa fisioterapia. Sarar que é bom nada. E a medicação era constante. Aquilo ali, chegava uma hora que aquilo nem fazia efeito, que eu já não tomava um e outro e nada, nunca resolvia. Foi quando houve o óleo, quando chegou o óleo. Eu participei da reunião, já estava na igreja, e naquele dia o pastor disse, quem tivesse alguma enfermidade pudesse colocar em cima, colocasse, se não era para pôr na cabeça, era para ungir a cabeça. E eu ungi. Naquele momento eu senti mesmo que o meu braço, a dor desapareceu. Eu percebi que a dor desapareceu, assim, foi na hora, não foi depois, não, foi na hora mesmo. Eu passei aquilo e diminuiu a dor, acabou-se a dor. Então, me chamou a atenção, eu levantei o braço, fiz movimento para frente, nas costas, fiz os movimentos que eu não fazia e vi que o braço passava a mão aqui, porque aqui eu recebia aqui uma fissura, eu passava a mão, sentia, né? E quando terminou, o pastor perguntou, quem tivesse movimento que a gente não fazia era para fazer, e eu fiz, daí para cá nunca mais tive problema, já faz 6 anos. Hoje eu estou bem, hoje, graças a Deus, não tenho, aquele vazio foi preenchido, nunca mais tive essa situação. Hoje eu estou bem, não tenho problema de insônia. Meu trabalho é um trabalho muito concorrido, quem é cabeleireiro aí sabe, mas eu não tenho falta de clientes, graças a Deus. Tenho uma vida tranquila. Símbolo de cura, transformação e do Espírito Santo. O óleo é usado desde os tempos bíblicos como representação do poder de Deus. Pelo uso do óleo, doentes eram curados, pessoas eram libertas do mal e vidas eram transformadas. Domingo, 30 de janeiro, às 9h30. A distribuição do óleo consagrado pelo Bispo Macedo no Monte Hermon. Nós te pedimos, meu Senhor, usa esse elemento
para chegar nos hospitais, nos presídios, nos sanatórios, nos aflitos, nos doentes, nos enfermos, nos encarcerados, naquelas pessoas, meu Deus, que estão perdidas por esse mundo afora. Onde quer que chegar esse azeite, chegue a tua luz, chegue o teu Espírito, chegue os benefícios da cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos esse elemento. Amém. E graças a Deus. Receba o óleo consagrado e seja curado das doenças sem diagnóstico, liberto dos vícios que o aprisionam, dos azares inexplicáveis, da infelicidade do casamento fracassado. No Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Rua Egas Muniz, número 485. Em Lisboa, no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. No Cenáculo de Vila Nova de Gaia, Rua do Agoeiro, número 151, ou numa Universal mais próxima de si. O meu nome é Mariana e antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma jovem que vivia uma vida de aparência. Eu aparentava ser uma jovem forte, cheia de autoestima, cheia de vida e, na verdade, o que estava dentro de mim era um estado já depressivo, porque eu não tinha mais vontade. Eu sofri um término de uma relação, na qual aquilo era o meu suporte, era ali que eu me entregava e de um dia para o outro eu fui deixada, então aquilo foi como se tivessem tirado o meu chão. E como eu vivia em função daquilo, ao ter perdido, foi como se eu ficasse sem sentido. Eu ia trabalhar só porque sim, mas era como se fosse uma pessoa que só vagueava por aí. A minha família era desestruturada, então aquele era o meu refúgio, por assim dizer. E quando eu cheguei à Igreja Universal, foi aí que eu percebi tudo aquilo que estava dentro de mim e porquê que eu procurava aquilo em outras pessoas. Que aquela desestrutura da minha família não tinha amor, eu fui crescendo muito sozinha. Então, aquilo que eu achava que precisava era alguém que estivesse do meu lado e me desse o que eu não tinha tido. Foi aí que eu entendi que estava tudo errado e não era bem isso que eu tinha que procurar. Então, a partir daí, através da palavra, foi aí que começou a transformação. Esse vazio interior deixou de existir, essa necessidade de procurar nas pessoas aquilo que eu não tinha deixou de existir, não é mais isso. Eu voltei a ter aquele sorriso que eu tinha perdido e foi aí que começou tudo a transformar. E tudo paulatinamente tem ido encaixando e tem conseguido alcançar os objetivos que têm sido traçados. Eu fiz uso do óleo, teve uma certa ocasião em que surgiram umas borbulhas pelo corpo todo. O corpo começou a ficar inchado no local das borbulhas, que eram grandes, e inclusive a minha cara também começou a inchar. Como eu nunca tinha tido nenhuma reação daquelas, a minha mãe foi comigo para o hospital e chegando lá a médica não fez análise, não fez nada, simplesmente olhou para mim e disse: olha, vais ter que levar a injeção de cortisona. Eu rejeitei essas injeções e ela quis passar a medicação da cortisona para eu tomar em casa, dizendo que aquilo só passaria no espaço de uma semana. Voltando para casa, foi aí que eu fiz uso da minha fé. Eu não aceitei ter de esperar aquela semana para aquilo sarar, coloquei o óleo onde existiam as borbulhas pelo meu corpo e determinei que no dia seguinte aquilo já teria de estar sarado. E assim foi, eu dormi e na manhã seguinte eu já não tinha mais nada pelo meu corpo. A resposta vem. Quando há fé, quando você faz uso do óleo da santa unção, crendo na resposta divina, então vem um milagre. Seja a cura, a libertação, a abertura, o endireitar de portas e caminhos. Você começa a progredir, você começa a ver os resultados, você começa a perceber a transformação dos seus familiares, a sua própria transformação. Porque é isso que faz a fé. Então, por que o óleo? Porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. E porque o óleo é um elemento bíblico.
E porque a unção com óleo foi mandada fazer por o nosso Senhor Jesus. Foi o nosso Senhor Jesus que mandou os discípulos ungirem com óleo e os doentes eram curados, os oprimidos eram libertos, os males fugiam, desapareciam do corpo, do ser, da alma daqueles que recebiam a santa unção. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal, você que quer a resposta divina, você estará conosco. E cada pessoa, de forma individual, vai receber o seu frasquinho com óleo. Você vai fazer uso, nós vamos lhe ensinar como usar e o milagre vai acontecer. Aí eu posso levar 2, eu posso levar 3, eu posso, por favor, levar 4 frasquinhos para eu dividir com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Não, você pode e deve trazê-los para eles receberem o seu frasquinho. Ah, que injusto. Não, não é injusto. Por acaso, se você comer pelo seu filho, se você comer pelo seu marido, pela sua esposa, se você almoçar por ela, por acaso ela vai ficar satisfeita? Não. Tem coisas na vida que é cada pessoa que tem que fazer. E a fé é individual. Cada um tem a sua, cada um manifesta a sua. Neste domingo, aqui no nosso cenáculo do Funchal, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores, aqui na nossa cidade do Funchal, na Ilha da Madeira. Nós temos outras igrejas aqui na nossa ilha, como também na Ilha dos Açores, em Portugal continental, Europa e mundo. Qualquer informação, o 21-836-8008. Eu vinha de uma família problemática, onde não existia harmonia, alegria, paz dentro do lar. Sentia-me sozinho, isolava-me, por conta de ter uma família sem estrutura, uma família completamente destruída, brigas. Eu tinha um pai que era alcoólico, no caso, e com isso trazia vários problemas para dentro de casa. Eu cresci um jovem revoltado contra tudo, contra todos, onde eu criei o meu próprio mundo, me isolei das pessoas e foi assim que eu cresci, numa infância completamente destruída, sentindo-me sozinho. O tempo foi passando, as coisas foram piorando, não acreditava em mim, nas minhas potencialidades. Todas as coisas que eu iniciava, eu não conseguia concluir. Antes de chegar ao Centro de Ajuda, eu era uma pessoa, aparentemente eu era uma pessoa alegre, mas interiormente eu era uma pessoa muito triste, porque a minha infância foi uma infância muito feliz, mas a minha adolescência não foi muito feliz, porque conheci um rapaz, comecei a namorar, então nós decidimos casar, mas nesse momento de noivado eu sofri violência no namoro. Entretanto conheci a minha esposa, nós casámos, inicialmente tudo ia bem, surgiu o desejo de sermos pais, no caso. Nós descobrimos que estava grávida de gêmeos, parecia tudo normal, até que um dia a médica fez um exame e nos disse que algo não estava a correr bem. Havia um bebê que não estava a desenvolver. A médica mencionou que existia uma criança que não ia sobreviver, no caso. Eu questionei-a se isso não poderia ser um colapso do exame, ou assim, ela disse que não. Afirmou-nos 100% que existiria uma bebê que não iria sobreviver e que a minha esposa ia ter que estar em permanente a ser observada, porque qualquer sintoma que ela tivesse, que teria que ir para o hospital, derivado a tentar, no caso, salvar a outra. Ou seja, poderíamos estar as três em perigo. Foi esse o pior momento da minha vida. Foi assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda. Foi nesse estado então que eu cheguei ao Centro de Ajuda, uma pessoa completamente destruída interiormente, sem paz, revoltado, sentia-me sozinho, com uma família que tinha acabado de receber a notícia que poderia existir uma criança que não ia nascer. Então foi quando eu, participando das reuniões, foi quando eu participando das campanhas, dos votos, então eu fui me tornando uma pessoa diferente. No caso, comecei a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Como o bebê não desenvolvia, a médica tinha que me ver todas as semanas.
Então, o tempo foi passando e nas consultas que a minha esposa ia tendo com a médica de rotina, Qual o espanto da médica quando eu chego e ela diz que a bebê está a desenvolver? começou a evoluir. A médica chegou a um ponto que a médica não estava a entender o que estava a passar. E a partir daquele dia, a criança ela começou a desenvolver. Ela, contra todas as expectativas da própria médica, a criança começou a desenvolver. Embora houvesse uma pequena diferença entre ela e o outro bebê, a criança estava bem desenvolver. O tempo foi passando, a criança foi desenvolvendo naturalmente, até o dia que ela nasceu, para o espanto dos médicos. Contra todas as expectativas da medicina, da própria médica inclusive, a criança nasceu. Aí eu vi Deus agir na minha vida. Então, após essa conquista, vieram outras, no caso. Quando nós casamos, nós trabalhávamos contra de outras pessoas. Então não era aquilo que nós ambicionávamos. Então nós conseguimos conquistar um trabalho próprio. Temos uma pastelaria com fabrico próprio, 3 funcionários, mais eu e o meu marido a trabalhar. Hoje sou uma pessoa feliz, tenho um casamento feliz e juntos, eu e o meu marido, conquistamos uma vida financeira estável. Então, hoje sou uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, tenho um domínio próprio, aquela solidão que existia inicialmente já não existe mais. A nível financeiro, eu sou uma pessoa realizada, familiar também, tenho uma família abençoada, um casamento abençoado, as filhas abençoadas e sou feliz. Todas as quintas-feiras nós cuidamos de uma área tão importante da nossa vida. Não é a mais importante, mas eu considero a mais importante depois de Deus. Exatamente. Depois de Deus é a nossa família, é o casamento, são os filhos, os pais. Primeiro o marido, a esposa. Quem é solteiro vai buscar encontrar a pessoa certa. Para isso, a terapia do amor às quintas-feiras. Quem já é casado e todas as pessoas, sejam quem forem, viúvas, divorciadas, até mesmo pessoas que estão bem, são pessoas já com uma certa idade, estão bem sozinhas, estão com Deus, mas querem lutar pela sua família, querem lutar pelo casamento de um filho, de uma neta. Então, quinta-feira é para isso. É para você lutar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família e pelo seu futuro amor, para que você encontre a pessoa certa. Ama e seja amado. Ama e seja amada. Temos às 7h30 da manhã, 10 da manhã, às quintas-feiras, como também às 3 da tarde e 7h30 da noite, no Cenáculo do Funchal e em todas as igrejas universal. Qualquer informação, a nossa linha SOS Espiritual e também para um desabafo, o 21-836-8008. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito, que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia. Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21-836-8008.